Olá! Neste vídeo eu quero falar sobre 8 livros de finanças pessoais que você precisa ler, tá certo? Você vai saber por quê. Bom, eu vou separar em termos dos nomes dos livros as categorias de fases de educação financeira. Então, aos poucos, à medida que eu vou mostrando eles, eu vou dizendo que fase seria essa, tá? Então fica atento porque tem uma diferença entre um e outro em função disso. Muito bem. Para quem não me conhece ainda, eu sou Carlos Sampaio, sou Master Coach, consultor, educador financeiro e especialista em finanças. E te convido para te inscrever no canal agora, dar o seu like, fazer o seu comentário, super importante, e também conheça mais no meu Instagram. E aproveita ainda e conheça o meu curso de finanças, porque esta abrangência de leitura e de situações que são descritas e apresentadas nesses livros e outros que eu tenho para posteriormente trazer para também sugerir, ele faz parte do meu curso de finanças, que tem links na descrição desse vídeo de hoje, tá bom? Muito bem, então deixa eu falar do primeiro livro. Esse é um livro impactante, porque ele trata, então, daquele momento em que as pessoas estão, na verdade, procurando, os dois primeiros que eu vou falar, tratam daquele momento que as pessoas estão procurando como achar as razões por que as finanças não fluem na sua vida. Por que falta dinheiro? Por que então, as perguntas da maioria das pessoas que não tiveram educação financeira, o normal, né? Isso não vai se atribuir culpa a cada um de nós e nem aqueles que nos educaram, mas sim a um sistema, talvez, que não ainda despertou para isso. Então, assim, essa é a importância. Então, esse livro aqui, A Ciência de Ficar Rico, de Wallace D. Wattles. Tá? Eu tenho uma playlist que faz um resumo desse livro. Nesse livro, o importante é que ele diz assim, esse livro é para aquelas pessoas que querem ficar ricas e filosofar depois. Só para fazer um super resumo do que ele trata nesse livro. Muito bem. O segundo livro, que faz parte dessa fase de achar respostas para as questões financeiras, para as dificuldades, e, enfim, tudo que eu possa falar aqui vai ser repetitivo, é esse aqui, O Homem Mais Rico da Babilônia. Bom, todos esses dois livros foram escritos há vários anos, há muitas décadas, né? Mas eles estão presentes e atuais no mundo de hoje com uma extrema importância, porque é fácil de ler, é fácil de entender e pode ser o início, o despertar para uma vida de riqueza e de desenvolvimento de habilidades, tá? Ou de interesse por finanças, que é uma das partes da vida super importante. Então, O Homem Mais Rico da Babilônia. São 7 soluções para a falta do dinheiro. Esse também é um livro que eu tenho um resumo lá numa playlist, ok? Bom, terceiro livro. Esse aqui é um livro mais atual, tá? Que é contemporâneo, de um educador financeiro que eu respeito muito e provavelmente você já conhece também, que chama-se Finanças na Vida Real, do André Bona. Tá aí uma divulgação gratuita. Bom, então assim, esse livro é muito interessante, tá? Que há pouco tempo caiu nas minhas mãos, porque ele mostra de uma forma didática, simples e fácil de como você pode desenvolver habilidades financeiras de uma forma simples e incorporar isso nos aprendizados que se tem na escola, profissionais e aquelas coisas mais que levam você para, digamos assim, para a vida, mas sem estar embutido às finanças. Então, tá aí, eu gosto muito porque ele está muito próximo do meu conceito sobre educação financeira, sobre a forma como eu elaborei os meus trabalhos em termos de ensinamento de educação financeira para quem precisa começar do zero e gradualmente fazer a sua evolução. Bom, esse é o terceiro livro. O quarto livro, tá? Então aqui você viu que os primeiros dois são para aquelas situações que você ainda não sabe por onde começar, você só sente o problema, sente a dor das questões financeiras não resolvidas. Depois o terceiro, tá, que eu acabei de falar, ele fala sobre como começar a colocar em prática. E o quarto livro, ele vai falar, esse aqui, Mentes Milionárias. Esse é um trabalho feito com 3 doutores americanos trabalhando a neurociência, que mostra como o nosso cérebro funciona. Então, saber como o cérebro funciona ajuda a você se posicionar diante de como ganhar mais dinheiro, como sair de crises financeiras, usando, então, o lado racional, como é que nossa mente funciona. Mais especificamente, a neurociência explicando o cérebro. Tá? Esse é o quarto livro. O quinto livro é esse aqui, Psicologia Financeira. Esse é um best-seller, recente também, tá?
esse é bem recente. Psicologia Financeira é do nosso Morgan Housel. E ele trata de como você vai trabalhar a questão do dinheiro. Como é que é o dinheiro na sua vida, em termos de psicologia, em termos de comportamento. Bom, na mesma linha, tá, com uma outra abordagem, tem a Psicologia do Dinheiro, do Dan Ariely, tá, que ele trabalha, então, dentro de forma semelhante ao anterior. Ele discute como o dinheiro funciona e como você pode usá-lo, né, antes, ganhando, você usá-lo e pensar sobre ele antes e não depois. Tá? Então é muito interessante porque é um livro simples e engraçado e agradável de ler. Tá? Bom, passado por essas fases, indo para o final, você chegou na fase de começar a pensar em investimento. Você já se despertou, tá? Já entendeu como é que o seu cérebro funciona em termos de finanças, você já teve um primeiro impacto aqui de como é que é a psicologia financeira. Bom, e aí você está pronto para investir. Tá? Bom, entra aí, então, dois dos vários que eu tenho em termos de estudo e de referência. Esse aqui, o Peter Lynch, o jeito Peter Lynch de investir. Bom, esse é um gestor de de investimentos que há décadas é campeão de resultados, de rentabilidades. Tá? Talvez tenha aquela gestão de fundos mais rentável em termos de comparação com outros. E ele aqui mostra um método que ele usa de como então fazer essa avaliação de bons investimentos trabalhando de uma forma prática. Então, esse é interessante, muito importante ver. E, por fim, em termos de investimento, a Bíblia do investimento, mostrando já direto aqui, que eu já falei outras vezes, do Benjamin Graham, tá? Que é o investidor inteligente. Bom, só para resumir o que é esse livro, porque ele trata, na verdade, de como que se investe, como se comporta um investidor de verdade, aquele que pensa a longo prazo, como é que é o mercado de ações, em detalhes. Então, claro que é um livro de mais de 600 páginas, tem que ler aos poucos, tá? Mas de um conteúdo de uma inteligência muito grande. E que há muito tempo já existe, tá? E que está válido e super importante até hoje. E para resumir o significado dele, tem aqui na capa o que o Warren Buffett diz. De longe, o melhor livro de investimentos já escrito. Tá bom? Bom, este foi o vídeo de hoje, com esses 8 livros. Deixa aí o seu comentário, deixa a sua sugestão sobre outros livros, ou se você leu algum deles, comente como é que foi para você e o que isso representa para você. Tá bom? Então, ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Sucesso e prosperidade.